Então nós podemos, claro, ler o Apocalipse, né, de forma teológica, de forma filosófica, podemos ler ele de forma literal, mas ele é um livro simbólico. Ele é um livro simbólico. Por várias vezes no Apocalipse é contada a mesma história. Então é a mesma história contada por vários ângulos, né, e que vai se repetir. Está falando da vida espiritual e ao mesmo tempo está falando de coisas temporais. Então se eu pego, por exemplo, o livro de Daniel, eu vou ver que há uma comparação das profecias do livro de Daniel com aquelas profecias que estão no livro do Apocalipse. Nós vamos ver que o Apocalipse ele é a continuação das profecias do livro de Daniel. Daniel vai falar no seu livro de 4 governos mundiais, né, chegando a profetizar até mesmo o Império Romano, sendo que Daniel viveu muitos anos antes do Império Romano, né? Viveu no tempo da Babilônia, viveu no exílio da Babilônia. Depois ele viveu também durante o Império Persa. E o diálogo, né, que Daniel está tendo lá no seu livro é com o rei Nabucodonosor. Então Daniel nos mostra, ele profetiza 4 governos mundiais. Antes de Daniel existiam mais 2 governos mundiais. Então nós temos, né, da criação do mundo, segundo a Bíblia, até o nascimento de Jesus, nós temos 6 governos mundiais. 6 governos mundiais. Na profecia de Daniel, né, viria uma pedra, né, do céu e acertaria os pés da estátua. Essa estátua representa todos os governos mundiais e isso cai. Quer dizer que durante o cristianismo não haveria um governo mundial. Nós não tivemos isso, né? Desde que o cristianismo se instalou no mundo, nunca mais teve. Houve Napoleão Bonaparte tentando criar um governo mundial, houve Hitler tentando criar um governo mundial, né? Vários líderes tentando criar um governo mundial e não conseguiam. Então, quando nós vamos analisar, por exemplo, né, a besta lá no livro do Apocalipse, nós vamos ver que ela está relacionada com o livro de Daniel e com os governos mundiais. Então fala que a besta terá 7 cabeças, são 6 governos mundiais, né, e a 7ª cabeça será, né, a mais poderosa de todas, ou seja, um governo mundial mais ditador do que todos os outros que já houveram. Então, nós vemos que, além do Apocalipse estar relacionado, ele não é um livro solto, né? Ele está relacionado com todo o resto da Bíblia, nenhum simbolismo no Apocalipse é novo, é inédito. Tudo que está citado ali, né, tudo que foi colocado por nosso Senhor a São João, já foi, de certa forma, mostrado na Bíblia, e nós vemos que ele é também um livro que continua. O Apocalipse faz essa ponte do que foi e do que será. E é por isso que ele é, né, um livro assim misterioso, um livro que nos chama a atenção, e que a maioria das pessoas não sabe o que ele significa. Não sabe o que ele significa. Então esse curso aqui é para quê? Esse curso é para ajudar você a entender esses símbolos, para você entender, né, como está o Apocalipse dentro de todo o contexto da Sagrada Escritura e como ele ainda é um livro atual, um livro vivo. Há muitos pregadores que falam do Apocalipse com uma noção da própria cabeça, né? Há muitos padres que, às vezes, quando a leitura fala do Apocalipse, eles não sabem muito o que dizer, né? E, às vezes, nós queremos estudar o Apocalipse, mas não temos referência. Que livro buscar? Né? Onde que eu encontro algo seguro? Então, nesse curso, o que eu fiz? Eu peguei uma interpretação dos santos padres da igreja, uma interpretação que já foi aprovada pela igreja lá, né, no ano 1300, se eu não me engano, onde a igreja aprovou essa interpretação, e nós vamos analisar, né, então esses escritos que até hoje ninguém disse que não é, a igreja não retirou essa aprovação, então a igreja ainda entende assim, e nós vamos, né, de forma clara, de forma inteligente, sem nenhum excesso, né, focando naquilo que realmente a igreja nos ensina, a igreja católica nos ensina sobre o livro do Apocalipse. Então nós estamos só começando, essa será uma jornada, né, onde nós teremos muitas aulas. Não vou deixar de falar também de alguns aspectos filosóficos, teológicos e literal do livro do Apocalipse, mas já quero de antemão dizer que nós vamos falar do significado mais profundo, nós vamos falar do simbolismo que há no livro do Apocalipse de São João.